Olá, meus queridos, meu amigo Laerte Lima, mais uma sexta-feira, juntos no meio da história. Cara, uma dificuldade nessas duas últimas sexta-feiras para conseguir fazer a live. Não conseguimos, mas agora estamos aqui juntos, pela graça de Deus, e vamos que vamos. Terminar o ano de 2007 carregado aí de energias que estava travando, mas agora foi. E a gente vai se finalizar e na próxima sexta já estaremos falando do ano 2018. Vamos acelerar esse processo aí. Tá ok, meu amigo? Boa noite ao pessoal. Estamos juntos. Boa noite, Eliel. Boa noite, pessoal aí que está assistindo. E vamos seguir, né? A gente passa por cima das dificuldades. Estamos falando do segundo governo Lula. E teve já o início aí de muitas coisas que já debatemos, já comentamos, e agora nós estamos terminando aí esse primeiro ano do segundo mandato, 2007, e vamos estar falando de quatro assuntos, né, interessantíssimos que aconteceram, e não estamos falando no meio da história diretamente das ações do governo direto, né, Laerte? Nós estamos falando dos acontecimentos no Brasil depois da Constituição de 88. O que aconteceu? A Constituição protegeu, melhorou a nossa relacionamento do dia a dia, a relação das autoridades com o povo, né, das empresas, do meio de transporte, enfim, porque a Constituição ela fala que nós devemos ter segurança, saúde, né, enfim, várias coisas, e que o governo está ali, né, não só o governo federal, mas eles estão ali para ajudar que todas essas coisas que estão na Constituição sejam, de fato, entregues à população. Então, nós estamos aí com Lula Barbinha Cerrada, Lula Paz e Amor, né, e vamos para a nossa pauta. Laerte, a primeira fala sua aí também, esses dias que nós não conseguimos estar juntos, gostaria que você desse a primeira fala. Fiz a live passada sozinho, né? Você não pôde estar. Queria que você comentasse alguma coisa dessa última live que eu fiz aí sozinho, na pauta, você estudou, talvez alguma coisa que você queira comentar. Fique à vontade enquanto eu me ajusto aqui no monte de coisa que eu tenho que mexer para fazer essa transmissão, meu amigo. Então, vamos lá. Boa noite a todos. Eliel, eu assisti a última live, né? Vi a gravação. Eu até havia comentado com você me deu essa liberdade. E é um engano que eu também tinha, né? Eu ouvia e repetia essa situação. Aquela famosa situação de que o professor é o único que não precisa fazer reverência para o imperador, porque, segundo essa história, o imperador reconhece que se não houvesse professor, não haveria imperador, né? Então, ele, o único profissional... Né? Pois é, o único profissional no Japão que não precisaria fazer reverência ao imperador seria o professor. Mas não é verdade, tá? Não é verdade. Todos têm que fazer reverência ao imperador, inclusive o professor. Por quê? Esse é um costume no Japão chamado de Ojigi. Seria O-J-I-G-I, tá? E esse costume, ele diz respeito à humildade, né? E aí aquela história, quando eu falei para um amigo que mora no Japão, ele disse, Laerte, veja bem, não se espera mais humildade do que daquele que ensina. Então, se um professor ele não fizesse a reverência, ele se mostraria uma pessoa sem humildade, e não se espera isso de um professor. Então, quem afirma isso não conhece a cultura japonesa, não conhece essa tradição japonesa. Então, existem graduações. É que a gente reproduz
Não, a gente reproduz aquilo que a gente ouviu na faculdade, né? Então, eu Sim, erro meu de não ter ido pesquisar também mais a fundo, a gente reproduz, mas aí fica um grande alerta, né? sim. Do perigo de só reproduzir. Eu, a primeira vez que eu ouvi foi na faculdade também, entendeu? Então, poxa, o professor está falando lá, a gente acredita, né, cara? Mas aí eu falei, eu tive essa sorte, eu comentei com esse meu camarada, ele ficou pé da vida até. Ele falou: não, cara, que é isso? Quem tá falando isso não conhece a cultura japonesa, né? E lá eles fazem reverência para tudo. Se você perceber, tem um trem lá, não sei em qual cidade, provavelmente Tóquio, e em que eles vão fazer a limpeza desse trem assim que chega numa determinada estação. O pessoal da limpeza, eles fazem reverência ao trem, né? Então, o trem tá chegando, eles fazem o dig, né? Eles fazem a reverência, entendeu? Entra no trem, fazem a limpeza, tudo. Então, é um ato ritualístico. Não é simplesmente um cumprimento, pura e simplesmente. É um ritual e é um sinal de humildade que seria desonroso se a pessoa não demonstrasse isso. Seria não, é desonroso se a pessoa não Você sabe, demonstrar isso. você saberia dizer se está relacionado à questão religiosa, espiritual, quando eles também fazem a reverência à natureza, a essas questões assim, ou é só de educação mesmo? Só uma curiosidade que bateu aqui agora. Eu acredito que seja por uma questão de educação mesmo. Em se tratando de imperador, há sempre o aspecto religioso, né? Porque há uma lenda envolvendo a religião shintoísta, se eu não me engano. Tanto é que existe as relíquias ali do imperador, né? Que cada relíquia é referente a um deus lá, que eu não lembro o nome, tá? Mas é muito ligado ao shintoísmo. A tradição japonesa, ela tem muito da mística, né? Eles cultuam muito sim esse lado espiritual, o lado dos ancestrais, né? Eles reverenciam os ancestrais, respeitam os ancestrais, né? Então há esse aspecto espiritual muito incutido na cultura deles, mesmo se de repente a pessoa não for praticante. Aí é interessante, porque essa conduta moral que essa espiritualidade trouxe para eles, né, ter essa conduta independe de seguir exatamente aquela religião, vamos dizer assim, entendeu? Ela já foi incutida na cultura japonesa, para o bem e para o mal, né? Porque ao mesmo tempo que há essa humildade, a gente percebe também que aliás, o exercício da humildade, há também uma certa prisão dentro de uma conduta, né? Que se espera da pessoa, então ela não pode sair muito daquilo. Por isso que às vezes a gente percebe o japonês muito focado, muito travado, e às vezes quando ele vem para outro país, ele vai para os Estados Unidos, ele vem para o Brasil, ele acaba pegando um pouco a rítmica daqui, porque traz uma leveza, né? Que Eu, normalmente ele não. o livro que eu li que explica muito bem isso que você está falando agora é O Poder do Quieto, que eles são uma cultura muito introvertida, né? Uhum. E a escritora ela trabalha muito com isso. Ela fala num dos capítulos sobre as culturas. O brasileiro é uma mistura que saiu extrovertido demais, né? A gente faz amizade rápido, chega num lugar, já se adapta e tal. Carioca mais ainda, porque Sim. o paulista tem muitos japoneses por aí, né? Então ficaram um pouco também mais introvertidos. Mas, pô, muito obrigado, meu amigo, trazer esse Tamo esclarecimento para o junto. canal. E porque é aquilo que eu falei, né? A gente ouve, nem tudo a gente vai buscar, porque a gente recebe realmente como algo de uma autoridade, algo sagrado, vamos dizer assim, né? Inquestionável. Olha, eu estou percebendo, eu acho que não precisa travar o teu som, não, cara. Eu acho que está legal esse bate-papo aqui, os dois microfones Legal, abertos, e aí a gente fica melhor a interação e tranquilo. vamos que vamos. Então, o primeiro assunto de hoje, nós vamos estar falando aí, ó. Em 2007 foi eleita o Brasil para ser a sede da Copa do Mundo de 2014. Teríamos que desenvolver esse projeto e, e aí foi uma festa, uma comoção, todo mundo feliz e o pessoal lá, todo mundo reunido, os governantes, o presidente, governador.
Não, teve a Olimpíada, né? Que seria 2016 e também a Copa. Então foi um pacote completo, né? O interessante de algumas figuras importantes, eu vou trazer duas falas aqui, parafraseando, né? Não exatamente o que eles disseram, mas o sentido. Eu não vou dizer quem são as pessoas, não, você vai ter que adivinhar aí. Um disse que não se faz Copa do Mundo com hospitais, e o outro disse que é um retrocesso pensar em fazer hospitais ao invés de estádio para impedir uma Copa, aquela coisa toda e tal. Então, um disse que era retrocesso, pensar em hospitais, outro disse que não se faz Copa com hospitais. E hoje, a pandemia revelou aquilo que todos os governos do passado, né, fizeram com a nossa saúde, que é uma das bases, pilares da Constituição, que todo povo precisa e merece de um atendimento de saúde, de dignidade e tudo mais. Mas aí nós tivemos a Copa, estágios lindíssimos, padrão FIFA, até ficou um meme, né, zoando, cachorro quente padrão FIFA, é só o pão e a salsicha, né? Então tudo é padrão FIFA, mas quando tu vai ver na realidade é uma porcaria. E aí nós tivemos então a Copa em 2014, né? Um vexame em campo da seleção brasileira. E agora, em 2020, um vexame fora de campo, porque muitos estádios, acho que dois com certeza, né? Maracanã fizeram ali do lado, e lá em São Paulo também fizeram o hospital de emergência, aquela coisa toda. Enfim, quero que tu fale aí sobre essa experiência tão festejada da Copa do Mundo e que depois, a decorrer dos anos, nada bom, nada melhor do que o passar dos anos, né? O tempo que revela muitas coisas. Nós vimos que não era motivo de comemorarmos, não. Pelo contrário. Fala aí, meu amigo. Cara, bom, eu acho uma tremenda besteira se despender dinheiro, né, com esses tipos de vamos dizer que é uma comemoração, né, uma celebração do esporte, e sendo que você tem que gastar com outras coisas. Eu não critico, tá, o Ronaldinho, não, o Ronaldo Fenômeno, não critico ele, eu só acho que ele se expressou extremamente mal. Ele não deixa de ter razão, porque as pessoas falavam, né? Ao invés de gastar em estádios, gaste em hospitais. Porém, eu acho que a argumentação dele deveria partir da seguinte forma: olha só, já desde há muito tempo teve o PAN no Rio de Janeiro, né? E há muito tempo atrás que se pediu uma Copa do Mundo no Brasil, né? O país do futebol, aquela coisa toda. Então, por que não tem? Então, assim, se vamos fazer uma Copa, temos que investir em estádios, é natural isso, né? Ele fazer esse paralelo, né, entre o hospital e, claro que ficou muito mal a fala, mas ele não deixa... Não deveria ser uma escolha, né? Sim, ter sim. estádios ou ter hospitais. Era para ter as duas coisas andando juntas, né? E, na verdade, ele não... Sim, ele não tem o domínio da retórica, ele não tem o domínio, né? Ele não é político, entendeu? E jogaram a bomba na mão dele, entendeu? Então, assim, ele se expressou mal, mas eu não tiro a razão dele, né, de que realmente eles não queriam a Copa. Então, se quer a Copa, tem que ter estádio. Entendeu? Não adianta depois começar a falar é desperdício de dinheiro e tudo mais. Queriam, entendeu? A maioria aí quis, a galera assistiu, né? A galera assistiu, entendeu? Então, sabe, vestia a camiseta, 25 de março lotado, gente querendo camiseta do Brasil e tudo mais. Então, né, não queria. A culpa, na verdade, não é só do político. O político, na verdade, é um reflexo da população, entendeu? Então, a população estava mais interessada nesse ponto aí, né? Algumas vozes dissonantes daquela situação lá toda, né? Falavam hospitais e tudo mais, vozes também contrárias ao governo da época, né? E aí aquilo foi aumentando, mas a grande realidade é que todo mundo parou para assistir quando tinha jogo do Brasil, né? Então, sabe, agora a fala dele realmente a comparação foi ruim, né? Mas, como eu falo, não deixa de
não tiro a razão dele nesse sentido que eu falei. Quanto à Copa propriamente dita, cara, ia dar errado, né, bicho? Eu acho que essa é uma coisa de energia, né, cara? Não é para ser, mano. Tem tanta coisa para se preocupar. Você vê que as obras, né? Ó, no PAN, não foi no PAN que foi construído aquele estádio é do Vasco, né? Com aquela armação de ferro. É do Botafogo? Ali na. Eu esqueci o nome da estação, é a estação de trem. Engenhão. Isso, Engenhão. E, passado um tempo foi condenado, não foi? Entendeu? Aquela estrutura foi condenada. Isso. Então, rapaz, sabe, é um negócio, né, depois das Olimpíadas a gente vai falar também a situação daquele circuito lá de bicicleta, teve que refazer o negócio, cara, não estava dentro dos padrões, sabe? Então, um negócio feito rápido, sem, assim, não começou errado, literalmente, entendeu? Então, claro que não ia dar certo, sabe? É diferente da Copa de 94, que eu nunca me esqueço, que quando a galera, o time tá entrando no avião, não sei se você lembra disso, o Zagallo, eles fizeram, eles sempre fazem isso, né? Eram 3 estrelas e colocaram a quarta vazada, né? Ela não tava pintada, tipo assim, vai ser nossa, né? A gente vai pintar, tá lá. E aí o Zagallo, ele começa a falar, olha, acreditem, eu sinto a energia de que essa é nossa, uma coisa assim. E realmente dava para sentir, ali era diferente a situação, né? Já aqui não, saca? Fica aquela coisa, pô, tem um monte de coisa para fazer, um monte de coisa que tá pendendo. Começou a se perceber muito mais forte aquela coisa da falsidade, né? Aquela coisa da política de Otávios, né? Ao povo, pão e circo. Corrupção também, né, Léo? Sim, então, aí. Ficou muito escancarado, né? Sim. Entendeu? E aí entra realmente. E outra, esse cara da. Como é que é o nome desse cara da FIFA? Esse cara é extremamente nojento, esse cara. Tem uma apresentação. Joseph Blatter. Oh, esse cara é nojento, meu Deus do céu. Uma hora uma apresentadora, não lembro, brasileira, vai falar, aí apresenta, vai passar a palavra para ele, não sei se você lembra disso, ele vai lá e toma o microfone da mão dela e começa a falar. Esse cara é extremamente nojento, olha esse lixo. Tá preso, né? Ah, ainda bem, cara, se lasca. Nojento, cara, pô. Tá louco. Teve uma... Então... essa aí é pra frente. Não vou pular etapas, não. Essa aí é pra frente. Não, então você concorda que, apesar da fala dele, dessa fala, né, de que não se constrói, não faz Copa com os hospitais, você concorda com essa frase, mas sendo no sentido, só para ver se eu entendi, que antes de pensar na Copa, deveriam os hospitais estar tudo perfeito, a segurança, não fazer os acordos que eles fizeram com as comunidades para poder botar as falsas UPPs, mas fazer uma política de segurança pública efetiva, realmente algo que desse conta do recado e não fosse só uma maquiagem. Então, essa fala dele, ou seja, no meu entendimento do que você falou, se o país tivesse tudo perfeito, tudo maravilhoso, aí ok, vamos fazer estágios, vamos ter Copa, mas do jeito que estava tudo bagunçado, que hoje essa pandemia escancara tudo isso, então não se pensa em Copa do Mundo, vamos pegar esse dinheiro e vamos fazer outra coisa? Só para ficar claro para mim. Sim, é isso daí. E aquela coisa, né? Como é que fala? Eu fico imaginando, cara, a gente tem que imaginar isso também. O que nós falaríamos, né? Supondo eu, Laerte, péssimo em futebol, mas supondo que eu jogasse bem pra caramba, eu estivesse no lugar do Ronaldo em tudo, né? Joguei bem, Laerte o fenômeno, né? E aí me soltam essa bomba na minha mão, entendeu? Porra, você é o cara, você... Embaixador. Durante um tempo que você estava com o joelho estourado, você viajou o mundo, todo mundo te conhecia, você não estava nem jogando bola, mas o pessoal associava o seu nome ao futebol e você fazia, então, segura essa peteca aí. O que eu falaria? Porque a gente pode rasgar o verbo, né, Eliel? A gente pode rasgar. E a situação dele, entendeu? É o nome dele, é a imagem dele. E aí não adianta a gente também fazer esse julgamento. Não, tinha mais que falar mesmo, mas é muita coisa a perder. Né? A vida dele é a imagem dele no futebol. Se ele
escancara, fala, olha, é verdade, eu acho que não tinha que ter mesmo, e digo mais, já que vai ter, eu acho que vocês tinham que boicotar, ninguém tinha que ir, ninguém tinha que assistir. Todo mundo ia bater palma, pô, legal, legal, pá, mas depois, e aí? É O cara ia... lacrar. Mas aí o cara ia ficar sozinho depois, perdia patrocínio, perdia um monte de coisa. Você fala que eu gosto de citar filme, mas eu gosto mesmo. Aquele filme lá do Jerry Maguire, né? Não sei se você lembra que ele tem uma crise de consciência, que ele é um cara que representa os esportistas com as marcas, né? Então, pô, você vai jogar futebol americano, por exemplo, e eu vou te arrumar patrocinadores, pá, aquela coisa toda. E aí tem uma hora que ele entra no hospital, o cara tá quebrado, acho que o cara de futebol americano, o cara quebrado, estourado, aí o filho do jogador fala, poxa, convence meu pai a não ir mais, né, o meu pai parar. E aí o personagem do Tom Cruise diz, né, olha, não, seu pai é muito forte, seu pai aguenta, seu pai... E aí o moleque manda o Tom Cruise se catar, entendeu? E aqui dá para ele uma crise de consciência, e ele escreve como se fosse alguma coisa como todos esses managers deveriam fazer. Todo mundo concorda, bate palma para ele quando ele está entrando no salão e começa a falar de canto de boca. Quanto tempo você dá para ele, né? E ele acabou sendo cortado, dá a volta por cima, mas ele acabou sendo cortado. Mas na vida real, era bem provável que o Ronaldo fosse um puta de um herói momentâneo e depois iriam lembrar dele, puta, falou demais, cara, e ninguém... Então é uma situação extremamente complicada. Eu falaria isso, né? E mesmo isso que eu estou querendo falar, poderia me colocar em maus lençóis, porque se a gente fala de esporte no Brasil, pelo menos, né, depende do poder público, né, não tem como, você não tem pessoal aí do judô, se for para Olimpíadas, entendeu? Muitos se ligaram aos militares, se ligaram ao exército, à marinha, aeronáutica, para poder ter condições de treinar. A faculdade no Rio de Janeiro que dava condições para isso, acabaram, esculhambaram com essa faculdade, isso deve ser falado, que a Gama Filho dava um puta do incentivo para esportistas. Tinha um pessoal de judô da Gama Filho, nasceu uma equipe de jiu-jitsu dentro da Gama Filho, a GF Team, sabe? E dava um tremendo suporte para o esporte e arrebentaram com essa faculdade, entendeu? Então, assim, parece que no Brasil é só poder público, né? Então, deixa eu puxar um outro assunto agora do outro lado, já que nós somos capitalistas, liberais. A economia, para o capitalismo, para os investidores, a Copa também foi maravilhosa, olhando por esse ângulo, né, por esse lado. Teve também o seu, botou o Brasil, né, no mapa do mundo, aquela coisa toda. Na tua visão, só uma pincelada rapidinha para a gente ir para o próximo assunto. Como é que tu vê esse contraste também? Porque também só ganharam quem estava envolvido com a corrupção. Não, ganharam os amigos do rei. Ganharam os amigos do rei. Você chegar para mim e falar assim, ó, tem uma Copa, tem uma situação. Aí, Eliel, você trabalhou como ambulante, você já falou. Aí você já tem a mente de empreender, eu vou aproveitar a Copa e vou conseguir ganhar um dinheiro, e ali você não vai montar um império ali, mas você já consegue ter um ganho suficiente para você parar de ser ambulante e já conseguir se fixar no local, montar uma lojinha, 2 lojinhas do produto que você vende. Ninguém conseguiu, eu não sei. Eu sei da galera que já estava na crista da onda, continuou na crista da onda. Entendeu? Os amigos do rei. Isso não é capitalismo. Né? Isso não é capitalismo, entendeu? Isso é capitalismo de compadre. Eu te provoquei por causa do governo que a gente está falando. Então... Mas faz isso não que eu falo palavrão. Então, calma. Então vamos para o outro assunto. Esse assunto é um pouco mais sério, né? Mas vamos lá. Pelo que talvez você possa se lembrar bem no meio da história desse caso aqui, ó. Eu estava lá. Tu estava lá, né? Aí, ó, no meio da história. Literalmente, eu estava lá. Cara. Então, eu peguei essa reportagem aqui para a gente falar de um modo geral assim desse assunto, porque na verdade foi um assalto que teve, né, na estação. Você vai falar melhor, já que você estava lá, você sabe muito bem. Foi numa sexta-feira e foi um tiroteio, né, só que a equipe do metrô disse que não foi os seguranças, né? Parece que foi um policial, a paisana, que reagiu.
e aí teve o tiroteio, e eu achei interessante essa fala da equipe do metrô. No meio de uma multidão, né, aproximadamente 3 milhões de pessoas circulam o sistema do metrô em São Paulo, é realmente impossível não acertar ninguém, né? Então, eles dizem que por isso os seguranças não andam armados. E, obviamente, quem foi fazer o assalto estudou toda a logística e, acreditando nisso, que não seria impedidos, né, por ninguém armado. E aí tem muita lógica do armamento que nós, pelo menos, acreditamos, né? Se eles entendessem que os seguranças eram armados, dificultaria muito essa ação tão usada desses camaradas, né, Lai? Não, Mistura esse pacote aí, pode. Mas a situação aí foi o seguinte, Eliel, tem várias linhas de metrô, né, em São Paulo. Então, você tem a linha vermelha, que é a leste-oeste, tem a linha azul, que é a norte-sul. A Praça da Sé, ela é o centro, né? Então, tanto a linha vermelha como a linha azul se cruzam ali, e ali você faz a baldeação. Meus amigos já sabem, eu sou da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo, e eu sempre, boa parte da minha carreira, trabalhei na base Sé, no BCC, que a gente fala que é uma base da Guarda Civil que tem no centro da Praça da Sé, em frente à escada rolante do metrô Sé, tá? A situação foi o seguinte, esses caras, esses bandidos, eles não tentaram roubar o metrô, eles tentaram roubar o Banco Bradesco da Liberdade, e aí eles empreenderam fuga pelo metrô, e eles vieram por dentro do túnel do metrô. Então, o túnel do metrô, vocês sabem, tem a linha onde passa o metrô e tem um espaço que dá para a pessoa andar, inclusive por uma questão de emergência, se o trem parar dentro do túnel, tem uma passarelazinha, uma calçadinha ali que cabe uma pessoa, dá para você andar. E eles vieram, esses bandidos vieram por dentro do túnel, da Liberdade para a Praça da Sé, que é a distância de uma estação. Né? Saindo da Liberdade, a próxima é a Sé. Como eu falei, a Sé pense aí como a central do Brasil no Rio de Janeiro, entendeu? Os trens se encontram ali. Então, ali o centro da cidade, né? A estação é grande, entendeu? Então, tem muita movimentação ali. Tá? Então, eles tentaram ali fugir. Isso eu fiquei sabendo a posterior. Eu estava fardado, armado, na base da Praça da Sé. E aí, estava sossegado. E isso as pessoas têm que fixar bem como é que é o trabalho policial. Estava sossegado, tá? Eu estava no momento que a gente normalmente tira uns 15 minutos de descanso para poder ir no banheiro, sentar um pouco. Se você está fazendo policiamento a pé, você tem que ficar a pé, você não vai ficar encostado, não vai ficar sentado. Então, a gente intercala com algumas equipes para a gente poder sentar, descansar, ou fazer uns 15 minutos para poder comer alguma coisa, né? E eu estava nesse período, um sossego, só faltava a brisa, faltava o mar, sabe? Uma Coca-Cola com gelo e limão. De repente, vem uma senhora, ela subiu a escada rolante chorando, pelo amor de Deus, me ajuda. E a guarda, né? A guarda de São Paulo, ela tem uma divisa que é aliada, protetora e amiga. E nós procuramos nos achegar mais à população. Né, um período, inclusive, que a Polícia Militar de São Paulo tinha um treinamento um pouco diferenciado. Se você tentava chegar, não nessa época que eu trabalhava, mas anos atrás, década de 70, 80, se você chegasse perto de um policial militar, ele sempre dava uns 2 passos de distância de você. Existia aquela coisa, né, da distância, tá, entre o munícipe e o policial. A Guarda de São Paulo foi em 86, já com essa visão de uma aproximação, né, de um policiamento mais amistoso, mais próximo da comunidade. Então, quando essa senhora subiu a escada rolante chorando, a gente não sabia o que estava acontecendo, porque conforme ela veio, começou a subir um monte de gente que estava na estação chorando, gritando no desespero. Essa primeira senhora, uma guarda pegou, abraçou ela abraçou essa guarda e eu fiquei sem saber, porque eu achei que era a familiar dessa guarda, né? E não era. Ela só viu o elemento fardado, pô, aqui eu tô salvo, e começou a chorar e não conseguia falar. Colocamos ela dentro da base, e aí começou a chegar aquela onda de gente. Aí essa base da Sé, ela tem 3 degraus, assim, 3 ou 4 degraus para você desce, assim, para estar na Praça da Sé. Então, ela fica num ponto mais alto, até por uma questão de visualização.
Eu tô ali no degrau e observando o que tá acontecendo. E nisso tá chegando polícia pra caramba, né? PM, Polícia Civil, uma equipe especializada da Guarda Civil Metropolitana entrando. Eu falei, bom, tem gente lá dentro, né? Não tem por que eu ir. Se precisar de apoio, eles vão chamar no rádio, mas tem polícia pra caramba lá. Aí você sabe, a escada rolante, ela tem aquela subida, né? Aí quando ela tá chegando próxima, assim, ela faz aquela curvinha, né? Ela faz aquela curvinha e fica retinha. Subiu um cara correndo pela escada rolante que estava descendo. Então ele estava esbaforido, né? Sentido contrário da escada, mas ele conseguiu vencer naquele desespero e, pum, chegou lá na parte de cima. Vinha um atrás dele, como o Carioca fala, catando o cavaco. No desespero, sabe, aquela coisa. E aí ele não estava conseguindo vencer essa curvinha, essa parte, no desespero. Aquele que subiu primeiro esticou a mão para dar para ajudar. Eu falei, putz, o cara que está tentando subir pela escada que está descendo, na hora que ele segurar a mão do cara, vai cair os dois. Aí eu dei um grito, eu fui na direção dele, não, peraí, deixa ele. É o cara, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Aí eu saquei minha arma. Em São Paulo a gente chama de posição sul, que é aquela posição que você fica com a arma com o cano para baixo, né? Segura exatamente nessa posição, né? Aqui no peito com o cano para baixo. Eu fui para a escada, esse cara que estava tentando subir, esse cara que estava descendo, ele ficou todo agachadinho atrás de mim. Eu com a arma sacada, eu não sabia o que estava acontecendo lá, falei para ele, fica atrás de mim. Eu tô com o colete à prova de bala, e se pegar, pega primeiro em mim, dá tempo dele fugir. E ele ficou todo engruvinhado lá atrás de mim, desci a escada, vi que tinha muita polícia, seguranças do metrô. Assim, aparentemente ali, na catraca, tinha mais assim, tumulto, muitas pessoas tentando correr, mas ali eu não vi nada. Do lado dessa escada rolante tem uma escada de concreto que dava para subir. Aí eu dei um passo, falei para ele, sobe correndo, né, que eu faço a sua proteção aqui. Aí ele agradeceu, subiu correndo. Eu tentei ver alguma coisa, vi aquela situação. Falei, já tem muita polícia ali, mais um vai atrapalhar, entendeu? Deixei eles se virarem lá. Subi também, informei o pessoal. Falei, eu não sei o que está acontecendo. Sei que tem polícia pra caramba, o pessoal no desespero lá. Lá, naquela parte da catraca, eu não vi tiro, né? Quando nós subimos, quando eu subi, aliás, já tinha viatura, tinha resgate, né? A sede do Corpo de Bombeiros de São Paulo é ali próximo, é na Praça do Lar, então já tinha uma ambulância do resgate ali. E aí eles informaram para a gente essa situação que eu informei de início, né? Então, assim, eu fiquei sabendo que tinha um policial lá dentro, policial paisano, parece. Eu não sei exatamente, porque as informações ficaram desencontradas, mas que ele viu. Aí não sei se os bandidos fizeram um disparo de arma de fogo e o policial estava armado, ele sacou e deu também. Pegou um tiro de raspão, acho que na cabeça de um usuário do metrô, entendeu? Acho que teve 1 ou 2 munícipes baleados ali, né? E aí eu não lembro exatamente. Aí a discussão. O cara deveria sacar ou não deveria sacar? Gente, olha só. Eu já passei por situação de troca de tiro, né? Me dei mal. Estou aqui vivo, graças a Deus. É muito rápido. Não é aquela coisa, não, pera lá, o cara tá, eu não vou atirar, não. E se, né, eu sei que na história não tem, mas a gente tem que trabalhar com esses paralelos, né? Se o policial não saca a arma, né, se soubessem que ele é policial, ele pudesse ter ajudado, iriam criticá-lo também, né? Aí aquela situação da arma numa multidão. A arma numa multidão, se todo mundo tivesse, se pudesse, se tivesse o porte de arma, tivesse mais pessoas armadas, os bandidos de posse dessa informação, não tentariam fugir por lá, né? Ou nem tentariam fazer esse assalto, porque, pô, pra onde é que a gente vai fugir? Porque se a gente cair para dentro do metrô, na Praça da Sé, com certeza vai ter um monte de gente armado lá, entendeu? A gente vai tomar bala. E bandido gosta de coisa fácil. O bandido não gosta de dificuldade. Ele não até quer. um ditado, né? A ocasião faz o ladrão. Ou Pois seja, é, quando eles entendeu? veem muita facilidade, é aí que eles já atacam. Vê se o cara vai assaltar lá na frente do quartel da Rota, aqui em São Paulo, entendeu? Vê se o cara. Tem um morro, o batalhão do BOP é em cima do morro. Vê se tem bagunça no morro lá. Primeira vez que eu fui no BOP lá, eu achei. Já viu alguém assaltar a boca de fumo? Não, também, nunca. Não é louco. Não é louco, entendeu? O cara gosta de facilidade, né, bicho? É igual fala nos Estados Unidos. Né? Bandido não vai assaltar uma casa de um americano que tem uma bandeira dos Estados Unidos hasteada na porta, porque ele sabe que ali é um conservador e está armado. Entendeu? Então,
quer cair para dentro, tentar, tudo bem, mas se ele pode assaltar a casa de um liberal, que liberal nos Estados Unidos é a esquerda, tá? Os liberais ali, não sei se Liber é outra. Ele vai assaltar o pessoal do Paz e Amor ali, entendeu? Pá, né? Eu sei que ali, de repente, chega até a ter um cafezinho ali, né? Mas piada da parte, a situação foi essa, então a coisa é muito rápida, né? É igual quando tem situação, teve uma situação de um policial que estava de frente com um cara com um facão, né? O cara raspava o facão e não sei o quê. Aí eu vi, olha as teorias, bicho. Pô, o policial podia ter atirado na faca. Pô, ninguém nunca deu um tiro. O pessoal acha que é filme de bang bang, que você pega a arma com uma mão só, você aponta e atira. Experimenta. Você pega a arma, bicho. Primeira vez, você atira, você aponta, você tem absoluta certeza que você apontou para aquele lugar. A porcaria da bala vai parar ali. Essa porra não é possível. Aí você começa a fazer um treino de saque de frente pro espelho, você começa a ver o bico da arma assim. Cara, mas é milímetro. Esse milímetro na distância, entendeu? Sabe? Então, é assim, impossível outra, com faca, na hora que o cara vem pra cima da faca, você sacar a arma e dá na mão, né? Dá no peito, bicho, não tem essa. Você já tomou um talho no dedo? Dói pra caramba. Imagina um facão sendo cortado. Sinceramente, é melhor tiro, porque tiro ele já entra queimando, sai queimando, entendeu? Já vai cauterizando. Agora, uma facada, entra cortando, sai cortando, você não sabe o que o cara passou naquela faca, a probabilidade de você morrer é muito maior, sabe? Então, aquela coisa tem que ser muito rápido. Por isso que a gente fala do tirocínio policial, né? A coisa é no estalar de dedos. Quando você vê, como eu falei, eu estava na base, não estava acontecendo nada. De repente vem uma mulher chorando, mais gente chorando, um cara que quase cai na escada, e você tem que ter aquela rapidez para você pensar na situação, o que você tem que fazer, né? Então foi isso, mas na verdade o assalto foi um banco Bradesco, da Liberdade, e eles tentaram fazer essa fuga, e eu estava no meio da história. Obrigado pelos esclarecimentos. Vamos para um próximo assunto aqui, rapidinho, para a gente fechar essa sexta-feira, fechar esse assunto. Eliel, o que é isso aí na tela? É o nosso próximo tema. A educação avaliada em 2007. O Brasil piorou em leitura e deu uma leve melhora em matemática, né? Vamos falar desses dois pontos, que foi o que foi mais anunciado na época nos jornais. Em comparação com o ano anterior, por exemplo, nós tivemos 370 pontos em matemática e em relação... E aqui, ó, se a gente observa, ele deu uma crescida constante, observa 2009, 2012, matemática amarelo. Então, nós tivemos aí uma melhora em relação a 2006, que foi 370. Ele foi para 380. Em 2012, ó, continua crescendo, chegou a 390 e depois deu uma queda em 2015, uma queda brusca. Já em leitura, nós tivemos mais de 400 pontos em 2003. Em 2006, teve uma queda brusca, 2006, 2007. E aí começa a crescer de novo em 2009, cai em 2012 e cai em 2015. A ciência também oscilou bastante. Mas vamos falar desses dois pontos aqui do gráfico, leitura e matemática. O que tu... Deixa eu colocar de uma outra forma, do que eu ia falar. Isso é um reflexo do que a gente vive hoje nas redes sociais, em vários lugares. Péssima interpretação de texto. Ninguém pode postar nada. Outro dia até eu brinquei com uma postagem que fizeram. Um camarada que falou, nessa eleição, vote branco. A solução é votar branco. Ele falou, a solução é votar branco. Aí alguém foi e postou lá, seu racista, que não sei o quê, e tal, tal, tal. Ele não falou votar no branco, no candidato branco. Ele falou votar branco, ou seja, nulo. E aí o camarada não teve a capacidade de interpretar isso. Esse é muito sério no Brasil, né? Essa questão desses últimos governos, que nós vemos claramente isso, né? E esse ano, então, esquece.
né? Estão até discutindo aprovação automática. Um absurdo. É um ano perdido e ponto, acabou. Não aprovar para a próxima série e os camaradas não estudaram a série que eles iam estudar esse ano. Então, parece que na vida é possível você passar de fase sem estudar. Você começar com uma empresa sem empreender. Primeiro você passa a dificuldade, a aprovação, e depois vem a aprovação. Se ninguém estudou, né, não tem como passar. Não tem como só botar no currículo que agora, ano 2021, ele era sétimo em 2020, agora ele é oitava. E o conteúdo da sétima? O assunto estudado? Não tem lógica. Mas quero que você fale aí, meu amigo. Cara, se você vê as pessoas escrevendo hoje, a coisa mais horrenda, coisas absurdas. Os caras usam o verbo no infinitivo, cara, que não conjugam o raio do verbo, né? É um tal do verbo, né, tá no passado, eles colocarem o verbo no infinitivo, com ER, AR, que não conjuga o raio do verbo. E se você chega, pô, mas a pessoa não sabe nem escrever direito, você é professor de português agora? Não, Katsu, só quero ler o negócio direito, quero entender o que você está escrevendo, porcaria, sabe? Então, é assim, uma ode à burrice, né? Quando eu estudei, tinha-se leitura de livro, né? Então, você tinha que comprar, isso eu estou te falando na terceira série, foi na terceira série, né, que eu comecei a fazer a tal da leitura de livro, né? Acho que o primeiro livro foi até no Mário Lago, o primeiro livro que eu li, assim, né, nessa situação, né? Eu já tinha o hábito, minha mãe comprava livros para mim, aqueles livros infantis, e acho que o primeiro livro de escola que eu li foi do Mário Lago, que era o Monstrinho Medonhento, uma coisa assim, né? E aí nós tínhamos a prova do livro, inclusive esses livros, eles já vinham, às vezes, com o papel de uma prova, né, que o professor poderia aplicar aquela prova mesmo que já vinha no livro, ou bolava alguma outra coisa ali, né? Mas a prova era essencialmente de interpretação de texto, e você interpretar um livro, né, mais fino que fosse o livro. E muitos livros, muitos não, todos esses livros, eles eram escolhidos com um aspecto... Pode falar. Tem que comprar, às vezes minha mãe não tinha dinheiro para comprar e tinha que comprar. Eu já passei por situação de a professora me doar, né, ela comprar. E eu gostaria até para você comentar, Laerte, do que eu falei na semana passada, da pesquisa que fizeram, do medo dos professores em sala de aula, as agressões. Né? Eu acho que isso também é um pouco do reflexo de tudo isso, né, da violência. O professor agora, ô Eliel, na boa, nós fizemos faculdade junto. Eu não vou citar nome. Você lembra de uma professora que nós tínhamos na licenciatura, que ela falava gesticulando? Eu gosto de falar assim, porque eu acho que minha voz vai mais adiante. Você tá até rindo, você sabe quem é. Aqui, na boa, você acha que aquela pessoa tinha capacidade para ser professora? Não tinha. E outra, é a professora da rede municipal no Rio de Janeiro, né? E diziam que era extremamente grosseira lá, mas era pedagogia é amor, aquela coisa, nem era formada em pedagogia. Mas assim, o professor, primeira coisa, não é todo mundo que pode ser. Não é todo mundo. Não é todo mundo que pode ser engenheiro. Não é que o cara pode estudar para engenharia, mas de repente ele não tem aquela coisa, né, com saber lidar com aquela ciência, né, cara? Mesma coisa, um monte de gente quer fazer direito, mas você já se viu, por exemplo, diante. Nós vimos na faculdade, Léo, não sei se você lembra, nós estudávamos numa sala que vai perto que era pra gente fazer as apresentações lá, que a gente ia assistir lá, a gente ficava disputando quem batia a palma por último. Auditório, E no auditório, e tem uma matéria lá de direito que é como se fosse um júri mesmo. Parece que o professor faz o papel do juiz, aí vai o advogado de defesa, o advogado, o acusador, né? E aí coloca uma situação. E não sei se você lembra, Eliel, nós víamos muitos alunos saindo chorando de lá, né? Chorando, porque era prova na hora. Então, às vezes, você fala, pô, a pessoa não tem o domínio da fala, a pessoa ela fica totalmente tímida para falar, como é que essa pessoa vai se portar diante do tribunal, né? Então, pô,
Não é para ela, tenta outra coisa. Alguma coisa é para essa pessoa, mas não exatamente aquela profissão ali. E professor é a mesma situação, né? O professor ele tem que causar. Pode falar, pode falar. Tem que ter o dom, né? Como você está falando aí, tudo na vida Sim, tem que ter o dom. sim. A gente tinha o professor, os professores bons, a gente vai citar o nome, Sérgio Chaon. Alguém vai bater no Sérgio Chaon? Pô, Eliel, Show! cara, sensacional. O cara, ele dava aula pra gente, a gente ficava lá. Uma vez estava ele, Rodrigo Amaral, uma professora que não convém citar o nome, porque eu vou falar mal dela, e Alexandre Mérida. Os caras, pá, excelente, excelente. O Sérgio Chaon, o Rodrigo Amaral chegou, ó, sem chance depois dessa, e ele falava, discorria sobre a história, parecia que ele estava contando uma história para você descansar, para você dormir, você viajava nas palavras dele, um domínio total, e assim, falando com uma naturalidade tremenda. Me chega o raio da professora, não sabia nem postar a voz. Na hora que ela pegou o microfone, parecia que ela gritava, aquela desgrama. Meu Deus do céu, eu falava, meu, essa menina tem mestrado, tá fazendo doutorado e não sabe o básico, né? Professor, falou cara, eu nunca me esqueço. Ela falou que, nesse dia, por que o exército é mais respeitado? Uma coisa assim. Por que o exército é mais respeitado que a polícia na época? Porque o exército, a polícia era mais aquele pessoal para pegar o bandido, pegar aquele lá, então a pessoa não via muito bem, né, essa situação, e o exército não se metia com isso. Na hora que ela falou, mais ou menos isso, na hora que ela falou isso aí, falou, vem cá, se foi assim, foi até 64, porque após 64 o exército passou a fazer o policiamento na rua. Então quem via o exército com bons olhos, naquele período já não via mais. E naquele período que nós vivíamos, ainda existia o ranço de que militar é sinônimo de tortura. Falei, aonde que ela apresentou esse mestrado dela que fizeram ela passar, que aceitaram? Falei, pelo amor de Deus, né? Mas, enfim, voltando à situação. Então, eu acho... hoje eu tô animado. Acho que eu fiquei muitas sextas-feiras sem falar, entendeu? Aí aquela coisa fica aqui. Mas, cara... No Corinthians? Teu Corinthians? Tem que se ferrar mesmo, cara. Tem que se ferrar. Tomou foi pouco. Tem que perder de 10, cara. Perder de 10. Me deixa em paz. Brigar, nós vamos brigar. Então, cara, a situação do professor, eu acho isso, entendeu? Acho que não é todo mundo que é para profissão. Hoje em dia tem muita política. Tem professor hoje que eles apanham em sala de aula, né, por culpa deles, por coisa que eles defendem. Isso já é histórico. Eu não lembro o nome do professor, depois eu vou lembrar, vou passar para vocês, mas ele era da escola de Frankfurt, liberalista, né? Não, pode tudo, né? Daquela linha de Marcuse, aquela coisa toda. Terminou que uma aluna ficou esfregando os peitos na cara dele. Famoso esse filósofo. Ficou esfregando os peitos na cara dele, né? E vocês não entenderam o que eu quis dizer, não é isso, né? E o professor Olavo de Carvalho diz que essa foi uma das razões que ele morreu, né? Não necessariamente porque a menina esfregou os peitos na cara dele, mas aquela desilusão, aquela coisa de que, tipo, criei um monstro, né? E alegando que não era bem aquilo que ele estava dizendo, que não era aquilo, cara. Falou, você plantou a semente floresceu, aquela desgraça que acabou se voltando contra ele. Então é isso que a gente vê. Teve um caso de uma professora aí há pouco tempo, mais para cá, que ela apanhou de um aluno, os jornalistas fizeram algumas perguntas para ela, né? Você, por exemplo, atacou, né, o Bolsonaro, disse que aquela pessoa que tacou o ovo no Bolsonaro, e aí colocou ela contra a parede, e ela, não vou permitir que vocês venham com um discurso fascista, pai desligou o telefone, né, lá. Então, assim, ela merece apanhar? Claro que não. Mas ela é daquele tipo que cria os monstros e depois fica com aquela cara de ué, mas por que aconteceu isso? Não foi bem isso que eu falei. E o professor, ele tem a obrigação de saber, de ter a sapiência, né, de ter a inteligência de que ele está conduzindo e para onde ele está conduzido e que fim que vai levar aquilo ali. Né? O fato aí do... Deixa eu só pegar uma brecha aqui rapidinho, que eu me lembrei, é mais para a nossa quarta-feira que a gente vai começar aí, Religião e Poder.
E nessa quarta, que você não vai estar conosco, né? Mas vamos estar falando sobre falando sobre autoridade, né? Explicando sobre o que é autoridade e tal. E aí tu me fez lembrar essa questão do dom, que eu bato muito nessa tecla quando eu falo, que eu me formei em pós-graduação em teologia pastoral, que é tipo um aconselhamento pastoral. E eu tenho feito muito no meu canal, fiz algumas séries, né, falando sobre alguns pontos. E eu bato muito na tecla de que hoje em dia está como posso dizer também, uma banalização do título de pastor. Por quê? Porque todo mundo quer por causa da autoridade que se tem essa função. Só que você pode ser, por exemplo, pastor de várias formas. Não quer dizer que porque você foi consagrado a pastor, você vai ser um dirigente de uma igreja, você vai conduzir um rebanho, você vai dirigir uma igreja completa. Não. Existem vários tipos. Existem pastores auxiliares e que fazem trabalho muito melhores e muito importantes, porque aquele é o dom dele. Se ele fosse o titular, ele faria mal feito. Então, eu tento, aproveitando só esse gancho, às vezes a pessoa que estuda alguma área, tem de licenciatura, não significa que ela tem que ir para a sala de aula lecionar. Mas ela pode, talvez, fazer pesquisa, e a gente ouve muito isso nos nossos professores falando, olha, nem todo mundo precisa ir para a sala de aula, você pode ser um pesquisador, você pode ser um escritor de livros, você pode ser várias outras funções. Só que eu acho que, ao fato de nós não nos conhecermos, o dom que temos, a gente acaba tendo esse problema de seguir o rebanho, né? Ah, já que eu sou pastor, então tem que ser titular. Já que eu sou professor, tem que ir para a sala de aula. E aí acaba tendo esses reflexos negativos e até você se questionando, pô, será que é isso mesmo que eu tenho que ser e tal? Enfim. Eu não me vejo como professor. Eu não enfrentaria uma sala de aula, não me vejo. Você sabe, eu até vou falar, essa mesma professora que eu citei aí, a primeira lá, que gesticulava assim, fez uma provocação, não sei se você lembra desse exercício, que ela falou para a gente escrever com uma palavra o que significava ser professor, né? Aí todo mundo, né, pessoal, amor, dedicação, enfim, um monte de coisa, alegria, né, ensinamento, enfim, e eu coloquei bem grande, não, né? E aí dobrei o papel, coloquei lá no raio do copinho lá. Aí no final da aula, ela pegou o papelzinho por papelzinho. Cara, essas coisas tão idiota. Ela tá lidando com adultos. Esses bagulhinho besta, sabe? Aí ela abriu tudo. Quando chegou, ela... Não acredito. Olha isso, gente. Aí na hora, tava eu, você e a Tayana. Eu falei, é do meu. Olha isso, ela mostrou. Não. Aí o pessoal, você lembra, tinha o pessoal de letras, né, que era ficar dividido da gente, né, cara, o pessoal de letras ficava por canto, a gente ficava por esse pessoal de letras lá, né, o povo nojento, aquele povo lá, tô dizendo que todo mundo nojento, daquele povo lá, né, ficava todo lá destacado, o que essa pessoa tá fazendo aqui? E eu falando para mim, eu queria fazer bacharelado, não tinha licenciatura, eu gosto de história, fazer licenciatura, mas eu pelo menos conheço, eu sei que eu não vou ser um bom professor, por que eu vou me meter a besta? Agora, eu, pessoalmente, por que eu não seria um bom professor? Porque eu não tenho saco com quem não quer aprender. Eu acho que o sistema educacional, da maneira que está errado. Você não tem que obrigar a pessoa a querer ir para a escola. Você tem que, de repente, através de um bom ensino, você convencer as pessoas que não queriam até então estudar, falar, não, pô, eu vou estudar, porque eu gostei disso daí. Agora, como é que o professor consegue dar um bom ensino com uma sala com 40, às vezes 50 alunos, entendeu? E com esses 50 alunos, com esses 40 alunos, vamos colocar 35 não querendo estar lá. Como é que você vai lidar com isso? Não tem como. Agora, se você faz uma situação, criada uma situação onde existe um ensinamento, mas as pessoas têm que querer ir, e há possibilidade disso, cara. Há possibilidade. Tem uma cacetada de livro. Eu faço viagem, você viu, você estava comigo lá, vindo para São Paulo. Cara, minha mala tem 3, 4 livros comigo. Quer dizer, eu quero aprender. Se eu pegar um cara, um professor, um filósofo, alguma coisa da minha área, eu vou me ligar nele e vou querer aprender. Eu tenho vontade, ninguém me forçou a isso. Você também é a mesma coisa.
Quem não quer, não quer, paciência, sabe? Agora, através de pessoas como eu, como você, como outros, que quiseram aprender, a gente pode, de repente, mostrar para essas pessoas, pô, é legal, eu queria saber isso, eu queria discorrer os assuntos como esse pessoal está discorrendo. Pô, eu vou estudar. É diferente você lidar com um aluno assim. Então, o atual sistema de ensino, ele já nasceu falido. Não vai dar certo nunca. Não vai dar certo. E está na hora de mudar. E, ó, antes dessa pandemia, dando um saltinho aí, eu conversei com uma professora. Sabe como é que ela faz? No Rio de Janeiro. Sabe como é que ela dá aula? Ela não dá aula em escola. Ela montou uma equipe de professores e eles vão na casa do aluno. Eles dão uma aula de reforço, porque você sabe que você não pode ter o homeschooling no Brasil, né? É obrigatório, é lei, o aluno tem que estar em sala de aula. Só que os alunos não acabam não aprendendo, aquela coisa toda, então ela montou uma equipe. Na verdade, essa equipe acaba dando uma verdadeira aula. E os alunos vão para a escola só para cumprir tabela. E aí ela fala, eu, como sou formado em pedagogia, acho que é pedagogia e letras, às vezes quando falta um professor, né, não dá para ele ir, eu acabo cobrindo um pouco, porque eu acabo tendo a noção de matemática, essas coisas, acaba vendo isso em pedagogia, né? Como se ensina matemática, como se ensina a língua portuguesa, acaba, né? Então ela vai e montou uma equipe, ganha um dinheiro legal, e ela mesma disse, olha, as escolas estão fadadas à falência, são fadadas à falência, tá? Porque, e aí, isso antes da pandemia. Agora, com essa situação dos alunos em casa, internet, sei não, hein? Sei não. Então, assim, tá na hora de passar a Ela deve mudar. ter estourado, hein? Ela Prova deve. Provavelmente, porque ela já estava nesse tipo de mercado já há mais tempo, né? Ela já estava, não tinha a situação da pandemia. E outra coisa, eu queria deixar aqui para os amigos um nome, né? Até não sei se você conhece, professor Pierluigi Piazzi, né? Se quiser que eu soletro aí, isso, se quiser que eu soletro, depois eu até passo para você no WhatsApp, no nosso grupinho lá, porque esse professor faleceu, tá? Faleceu acho que em 2000, acho que nesse ano aí, 2007, acho que foi em 2007 que ele faleceu. Sensacional. Ele foi professor do Etapa, né, do pré-vestibular, e acho que do colégio Etapa também. E o que ele fala da educação, para quem bota Paulo Freire lá no, né, leia um livrinho do Paulo Freire e vai assistir a palestra do professor de Piazzi. Quem não quiser ler, vai ler, vai ver uma palestrinha do professor Pierluigi, entendeu? Vai ver o que é saber dar aula, o que é saber, o que é dar uma aula, né? E eu só queria fazer um adendo para mandar um abraço pro Lukaku. Eu vi o Lukaku com a barriga para cima lá, entendeu? O Lukaku é gente boa, gosto muito do Lukaku. Mas a questão da educação é essa. E outra. Tá latindo aqui pra moto. E outra, preste atenção no seguinte. Às vezes as pessoas falam, matemática é importante, exatas é importante. Gente, olha só, não adianta você saber e não saber falar aquilo que você sabe. É muito normal você encontrar, principalmente nas ciências exatas puras, né, a matemática, física, química, as pessoas elas sabem, mas não sabem passar, não sabem ensinar, elas sabem fazer. Como aquilo para a gente literalmente é grego, e lida muito com grego, né, você vê alguns sinais gregos, sigma, né, aquela coisa, pi, né, então a gente, isso aí é outra língua, outro idioma, a gente acaba, né, tomando aquela distância, deixa eles resolverem, eles me trazem uma resolução. Agora se atenta ao seguinte, a grande coisa da educação não é só você saber, mas sim saber passar, você saber falar. E as matérias exatas, uma pessoa com deficiência mental consegue dominar. Se você consegue encontrar pessoas que têm uma deficiência mental, que não conseguem falar direito e tudo mais, mas elas são excelentes, fazem cálculos, sabe, que melhor às vezes que muito matemático. Agora, dominar a filosofia, por exemplo, não. Né? As pessoas fazem pouco hoje da filosofia, fazem pouco da história, mas você conseguir pegar por que aquilo foi criado, isso aí é da filosofia e da história. Qual foi o momento que aquilo foi criado? Né? Por que o Oppenheimer fez a bomba atômica? O que estava acontecendo naquele exato momento? Né? Isso é da nossa cátedra. E isso é importante saber, sabe? Porque aquilo que levou o cara a construir aquilo, ou que levou as pessoas a investirem para que ele construísse aquilo, tem muita coisa a nos dizer, tanto para o bem como para o mal. A gente pode aprender com isso, e não simplesmente ir lá e fazer. Né? Então, e esse ensino em escola não dá para se fazer, porque quando você está falando uma situação dessa,
tem tantos alunos xingando, gritando, querendo bater no professor, como é que você dá aula assim? Aí o cara vem falar para mim que dá aula por amor? Dá aula por amor, caramba, quem ama isso é masoquista, sabe? Quem ama o atual sistema de ensino é masoquista, né? Concordo. Entendeu? Cara. Vamos por nossos finais aqui. Temos uma hora de live. Pierluigi Piazzi. Marquem esse nome e vejam os vídeos dele. Falecido, que Deus o tenha. Marquem esse nome, assistam os vídeos, as palestras que ele fez no Etapa, entendeu? Vocês vão ver, depois vão assistir. Eu desafio os amigos, assistam uma palestra, alguma coisa do Paulo Freire falando, aguentem. Depois assistem do Pierluigi Piazzi, façam a comparação. Falando em um nome, gravar um nome... Só mais o Lukaku. Esse nome que a gente vai comentar aqui agora... Mais o Lukaku latino. É o Paulo Freire falando. Eu prefiro o Lukaku também. Quando eu chego em casa, cara, é uma paixão. Que aí ele já deita e começa a me chamar para fazer carinho na barriga dele. Tem que pagar o pedágio para entrar, entendeu? Para ir ao banheiro, tomar banho, tem que fazer o carinho nele primeiro. É isso aí. Meu amigo, esse outro nome aqui, ó, a gente fechando essa pauta, bem conhecido, né, na política brasileira, um coronel, Renan Calheiros. Cara, fala alguma coisa já? Eu falo aqui do assunto que aconteceu em 2007. Não, fala aí. Então, nesse ano ele resolveu renunciar para fugir de um processo de uma cassação. A manobra deu certo e ele renunciou ao cargo de presidente do Senado, né? E o que ele estava respondendo? Houve uma denúncia de envolvimento dele com laranjas, dentre outras denúncias. E aí, essa foto é de 2016, na Operação Lava Jato, onde tem aí alguns dos seus processos, né? Além dessa ação, na Lava Jato ele tem quadrilhão. Renan Calheiros é um dos mais de 40 parlamentares investigados no inquérito Mãe da Lava Jato, que apura que se os políticos formaram uma organização criminosa para desviar recursos da Petrobras. Aí o segundo ponto, diretorias da Petrobras. Inquérito apura se Renan atuou para manter Paulo Roberto Costa na Petrobras em troca de propina. A terceira operação, né, delator. O ex-presidente do Senado foi citado em delação do ex-diretor da Petrobras, Nestor Severó, como beneficiário de propina do esquema na estatal. A Transpetro. Renan também é alvo de inquérito por supostamente ter recebido propina de contratos da Transpetro, subsidiária da Petrobras. Angra 3 e Belo Monte. Estou até cansado. Outros inquéritos também investigam se o presidente do Senado e outros parlamentares receberam dinheiro desviado de obras de Angra 3 e de Belo Monte. E aí tem as Zelotes e movimentação financeira, que é essa que nós estamos falando. Meu amigo, eu quero só te fazer uma pergunta. Me parece, apenas é uma suposição, para que ninguém lá daquele inquérito do carequinha do STF venha atrás de nós. Deixa eu botar aqui na suposição. Me parece que funciona da seguinte forma. Os políticos é uma organização criminosa, sim. Todos eles se ajudam a roubar o país. E aí, quando alguém quer tomar o poder do outro que lá está, começam, então, a surgir os seus podres. Aí esses não queria sair, não queria largar o osso. Aí, com esses podres expostos, ele sai, o outro assume, o outro grupo da bandidagem, né, que está mais forte agora, assume, continua a roubalheira, todo mundo feliz, todo mundo roubando. Me parece, cara, que é isso. Ou eu estou enganado? Parece que quando o cara que lá está tem que sair, mas não quer sair, aí eles, então, explodem os seus podres
e aí ele não tem jeito, tem que sair dessa agora, largar o osso e tal, para que o outro grupo assuma. Ou essa minha colocação viagem na maionese? Não, eu concordo. Também acho que tem aquela situação, né? Às vezes alguém acha o chamado boi de piranha, sabe? Alguém vai ter que passar lá para as piranhas arrebentarem com ela para o outro poder passar ali. Né? Não tem aquela situação no meio da bandidagem, ó, você vai segurar o BO aí, entendeu? Porque a gente te garante aí para poder deixar o outro cara que a gente vai precisar dele na rua, por exemplo, né? A gente falou do menor, né? Da questão de maioridade penal. Eles fazem muito Pois isso. é. Bota sempre um de menor no grupo para ele segurar tudo. Pois é, entendeu? Então também acho que tem esse. E aqui, aí entra naquele ponto, né, cara? O brasileiro construiu o Brasil? Não. Bem grande. Não. Entendeu? O brasileiro, como o José Murilo de Carvalho fala em um dos seus livros, né? É o bestializado, né, cara? Assistiu atônito quando houve a troca de regime de império, né, de monarquia para república, e ele estava sabendo, só quando foram cobrar imposto dele, que ele ficou sabendo o que é. Então, o brasileiro nunca foi partícipe da criação da sua terra. Então, há uma distância enorme, né? Não só geográfica, né? Como de uma distância de energia, entendeu? De tudo do brasileiro em relação à política. E do brasileiro, nesta eu me incluo, tá? Nesta eu me incluo também. Eu não participei de nada disso. Não adianta falar que pintou a cara. Eu tava lá na hora que os caras pintaram a cara. Aquele bando de playboy sem vergonha, sabe? Eu tava lá na década de 90, lá da situação do Collor, entendeu? Que passava lá na Maria Antônia, lá, se eu não me engano, entendeu? Tocando música, os caras lá na Paulista, lá. Que manifestação é essa? Os caras tomando cerveja em cima do ponto de ônibus coberto, na parte de cima do ponto de ônibus, tomando cerveja, olhando aquilo. Trabalhava no escritório contábil, carregando livro pra caramba, né? Livro contábil para ser registrado, batalhando pra cacete, entendeu? Pegando o busão, contando passo para ver se sobrava para eu comer meu churrasco grego, que isso é de lei, sabe? E aquele bando de playboy safado lá, sabe? Tomando cerveja lá, dizendo que fez alguma coisa pelo Brasil. Mesmo. Sabe qual que é a pior coisa? Esse povo se reproduz, né? Reproduziram, zero os filhos, esses filhos dele foram os caras pintadas aí dessa nova geração. E aí tinha pai e mãe, que era daquela época que eu vi, né, que eu, na hora que falaram, eu fiz pelo Brasil na minha época, agora é a hora da minha filha fazer, e eu olhava isso na televisão e falava, eu sei que vocês fizeram no verão passado, saca? Vocês não ajudaram. Na década de 90. Na década de 90, vocês não souberam, não fizeram foi porcaria nenhuma, sabe? Não fizeram porcaria nenhuma. Então, assim, não tem participação, 20 centavos, centavo caramba. A participação que eu falo assim, o que o povo brasileiro construiu? A República, as pessoas veem, né, falam foi um golpe, na verdade, né? Mas tem uma coisa que eu concordo com o Brizola, cara. O Brizola, ele dizia que o hino da proclamação da República tinha muito mais a dizer do que o hino nacional. Então, ele gostava muito do hino da proclamação da República. E eu também concordo, né? Embora eu falei com um amigo, né, o mesmo amigo que me falou da reverência do professor em relação ao imperador, né? Ele falou, pô, Alete, mas essa música, ele é músico, né? Ele falou, mas essa música, a Proclamação da República, ela é roubada, tá? Essa melodia aí é de uma música tal. Aí eu falei, pô, cara, tudo que eu gosto, você vai e passa a perna. Mas, pô, né, a letra dela acho que tem muito mais a dizer do que o hino nacional, que é um vir a ser, né? Entendeu? Deitado eternamente em berço esplêndido. Quando? Quem dera estivéssemos, né? Porque a gente está deitado eternamente em berço esplêndido com 80% do nióbio do mundo. Você vê alguma coisa que volta para nós? Isso daí não tem, entendeu? Então a gente realmente está deitado lá, mas... Então, cara, sabe, sei lá, alguma coisa tem que acontecer, do jeito que tá, não dá, né? E do jeito que o brasileiro tá também, não vai acontecer coisa boa, né? Então, seremos conduzidos eternamente se continuar assim, entendeu? Então, eu acho que tem que ter uma mudança, e uma mudança que passa da política, sabe? Passa da política, né? E eu acho que essa geração está perdida, os filhos dessa geração já estão perdidos e talvez os netos dessa geração estejam perdidos também. Porque quem é que está falando isso?
Meu amigo, nós aqui, quanto que a gente tem de view? Quase nada. A gente está aqui, entendeu? Lutando, falando, pesquisando, trazendo as coisas. Vai ver lá esses youtubers aí falando besteira, às vezes até ferrando com os filhos dos outros aí. Tem um monte. Cadê os pais dessas crianças que deixam essa galera assistir? O que vai ser essa geração? Entendeu? Lembra da Idiocracia, né, que nós comentamos na faculdade, o filme Idiocracia? É dali para pior, bicho. Entendeu? Aí um dia, sei lá, de repente um bisneto, um tataraneto nosso que vai ser um tremendo do idiota, seria um idiota aqui no nosso mundo, lá no futuro vai ser esse cara extremamente inteligente que vai ensinar as coisas básicas para essas pessoas poderem sobreviver. Como beber água, por exemplo, naquele filme. Lembra? O idiota sabia que a água que fazia as plantas ter vida. Tá regando com isotônico, cara. Porra. Não, aquele filme é sensacional, cara. Sensacional. É uma crítica muito bem feita e é uma realidade hoje em dia, né? E o filme é antigo, Eliel. Aí ele começa a mostrar uns besteróis no futuro, que o filme é antigo, né? Eles começam a mostrar... hoje, é a população que a gente vê na rua. Sim, entendeu? Horrível. Mas, assim, por que eu fiz essa suposição, né, que eles lá é um crime organizado e tal? Porque essa matéria é de 2016. Renan Calheiros era presidente do Senado de novo. Como que alguém renuncia e tem depois a condição de voltar a presidir? E ele que estava no processo lá de julgar ou não a amiga Dilma, do impeachment. Então, assim, é um processo... Cara, que se o cara está sendo julgado, se o cara ele renunciou porque tem provas robustas, no mínimo esse camarada nunca mais poderia concorrer à presidência em mandato nenhum futuro, enquanto ele não respondesse e se fosse inocentado de todas. Mas não, o cara assume e continua ainda mais crimes. Por quê? Porque, como eu disse, na minha visão, ele saiu porque o outro grupo estava mais forte e tinha que entrar e ele não queria entregar. E aí depois, quando ele ficou mais forte, então ele volta e fica essa dança das cadeiras, aonde os bandidos da nação fazem a repartição do dinheiro público. É triste, meu amigo. É triste. E assim, eu sou extremamente triste e totalmente descrente de que saia alguma coisa boa, como eu falei, nessa geração, na próxima, e na próxima, e na próxima, entendeu? Bom, a gente tem que ter uma esperança, né? Eu não tenho, não. Dias melhores virão. Eu tenho que ter. Eu acho que é mais fácil o Lukaku falar, um dia você chegar na sua casa e o Lukaku falar, e aí, Eliel, vai coçar minha barriga ou não, mano? Porque isso daí... Pô, aí tu tá me chamando de profeta Balaão, cara? A Lula falou? Que isso? Ele fala do jeito dele e eu entendo, então tá tudo certo. Pra você ver, eu sou totalmente descrente, cara. Tomara. A pregação do meu pastor hoje, só da questão de crença, foi exatamente Hebreus falando sobre a fé. Né? E a gente vive pela fé, pelo aquilo que a gente não vê. Eu olho toda essa geração na política e tal, destruída realmente, que pensar a história futura, com certeza seria um pensamento como o seu, e eu não tiro a sua razão de pensar como pensa. Mas como eu tenho fé, que ainda que não seja com esse povo que aqui está, mas haverá o arrebatamento da igreja, e enfim, é uma outra história que eu creio, eu acredito muito que há chance, há possibilidade, se não na sociedade em geral, mas pelo menos um grupo tem chance aí de ser salvo. Nós estamos fazendo a nossa parte aqui, né? Mas aí você está falando numa situação que é uma situação além desse palpável, né? É algo, vamos dizer que sobrenatural, para dizer assim. Agora, desta geração, pura e simplesmente sair alguma coisa de bom,
que não seja por alguma coisa divina se interpondo a isso eu não acredito. Agora sim, eu até ia falar, muito mais fácil você se apegar ao lado espiritual e cuidar do seu templo, né, do que você esperar que saia alguma coisa boa daí, entendeu? Dessa área externa, né, nesse parte, entendeu? Até o templo estão conspurcando, entendeu? Tá na hora de Jesus vir sentar a madeira em todo mundo mesmo, cara. Entendeu? Bater em Não é todo com mundo. chicote agora não, agora é com espada. Pô, com certeza, bicho, entendeu? Já tá na hora já, sabe? Não dá jeito não. Por muito menos tinha gente apanhando no templo. Com certeza. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Meu É, amigo, nós vamos ficando então por aqui. Foi muito bom. Demorou, mas é chegamos no verdade. momento certo que Deus preparou. Muito obrigado. Sexta-feira Tamo que junto. vem estaremos juntos, se Deus assim permitir, já com o ano de 2008. Talvez a gente consiga, não sei, e falar 2 anos ou não, ou vai ter que dividir também. Não sei como é que vai ficar, mas fechamos o ano 2007, que foi complicado, número 7 é da Vai perfeição, conseguir. mas dessa vez ficou em 4 vídeos. Vamos tentar fazer o 2018 em 1, no máximo 2, e vamos que vamos. É Muito isso aí. obrigado mais uma vez, meu querido. Um Tamo bom junto. final de semana para você. Um abração Você aí em toda a também. família, na Paty. Pra todo mundo Vamos que aí. vamos. E o projeto da nossa camisa, como é que tá? Tô atrás da camiseta. Não fui ainda essa semana, agora eu vou. Esquenta a cabeça. Vou te cobrar sempre, mas estou tranquilo. Relaxa. Esquenta a cabeça. Valeu, mano. Valeu, meu amigo. Boa Abraço. noite. Boa Abraço a noite, todos. pessoal. Boa noite a todos. Obrigado. Tamo junto. Próximo.